Prever. A habilidade de prever ou prognosticar é uma das facetas mais ambiciosas e cruciais da inteligência humana e do avanço científico. Desde os primórdios, a humanidade busca antecipar o futuro para planejar, mitigar riscos e otimizar resultados. No entanto, é fundamental compreender que a previsão não é sinônimo de clarividência ou certeza absoluta. Em sua essência, prever é um exercício de inferência probabilística baseado em dados passados e modelos, sempre permeado por um grau intrínseco de incerteza, uma margem de erro que se torna o limite de sua exatidão e a baliza de sua confiabilidade. Toda e qualquer previsão, independentemente da sofisticação dos modelos ou da quantidade de dados coletados, vem sempre acompanhada de uma margem de erro. Isso ocorre porque os dados colhidos na experimentação, que suportam a previsão, por sua própria natureza, sempre contêm erros e incertezas, impedindo a exatidão absoluta nos prognósticos. Considere, por exemplo, a previsão do tempo. Meteorologistas utilizam vastas redes de sensores, satélites e supercomputadores para processar modelos atmosféricos complexos. Contudo, pequenas imprecisões nas medições iniciais de temperatura, pressão e umidade em um determinado ponto, ou a complexidade caótica dos sistemas meteorológicos, podem amplificar-se rapidamente, resultando em previsões que se desviam da realidade em poucas horas ou dias. Portanto, nunca se prevê vai chover, mas sim há 70% de chance de chuva. Refletindo essa inerente incerteza, na aferição de resultados, os erros podem ser categorizados em três tipos principais: grosseiros, sistemáticos e aleatórios. Os erros grosseiros são geralmente falhas humanas ou de equipamento, como a leitura incorreta de um instrumento ou uma calibração errada. Por exemplo, um estudante que anota 100 mililitros em vez de 10 mililitros numa bureta, com certeza cometerá um erro grosseiro. Já os erros sistemáticos são aqueles que apresentam um viés consistente, tendendo sempre para o mesmo lado. Podem ser instrumentais, um termômetro que sempre marca 2 graus Celsius acima da temperatura real. Pessoais, um observador que sempre subestima o tempo de reação. Ou de método. Finalmente, os erros aleatórios são imprevisíveis, ora tendendo para um lado, ora para outro. E não seguem um padrão discernível. São frequentemente causados por flutuações incontroláveis no ambiente, como pequenas variações de corrente elétrica em um equipamento de medição ou vibrações microscópicas na bancada do laboratório, que afetam sutilmente o resultado de cada medição. É da maior importância conhecer a natureza das variáveis testadas na experimentação, especialmente se são independentes entre si. A independência das variáveis é crucial porque, se duas variáveis que parecem causar um efeito estão na verdade correlacionadas entre si, pode-se atribuir erroneamente o efeito à variável errada, ou superestimar a influência de uma delas. Por exemplo, ao estudar o impacto de um novo método de ensino, variável independente, no desempenho dos alunos, variável dependente, é vital considerar outras variáveis como o nível socioeconômico dos estudantes ou o tempo dedicado aos estudos em casa. Se o novo método é implementado apenas em escolas com alunos de alto desempenho prévio, ou que já estudam mais, pode-se concluir erradamente que o método é mais eficaz do que realmente é, pois as variáveis nível socioeconômico e tempo de estudo não são independentes do desempenho e do método de ensino aplicado a essa população. O ambiente onde é realizada a experimentação deve ser o mais controlado possível. Isso significa que não deve haver fatores externos influindo nas variáveis de interesse, ou pelo menos que sua influência seja conhecida e minimizada. Um ambiente controlado é essencial não apenas para a realização do experimento, mas também para a sua posterior reprodutibilidade, permitindo refazer o experimento tantas vezes quantas forem necessárias para validar os resultados e identificar padrões robustos. Imagine um estudo sobre o crescimento de plantas, variável dependente em função da quantidade de fertilizante, variável independente. Se as plantas não forem mantidas sob condições idênticas de luz, temperatura, umidade e tipo de solo,
Qualquer variação no crescimento pode ser atribuída ao fertilizante, quando, na verdade, foi causada por um desses fatores externos não controlados, invalidando a capacidade de prever o impacto real do fertilizante. Quando se encontram correlações claras e consistentes entre as variáveis aferidas, o próximo passo crucial é encontrar uma função matemática que as correlacione. Essa função permite modelar a relação e, assim, fazer previsões tanto por interpolação, prever valores dentro do intervalo dos dados observados, quanto por extrapolação, prever valores fora desse intervalo com maior cautela. Por exemplo, ao estudar a relação entre a dose de um medicamento, variável independente, e a redução da dor, variável dependente, pode-se plotar os dados e descobrir uma relação linear ou exponencial. Se os dados mostram que a cada 10 miligramas adicionais, a dor diminui em 5%, uma função linear, por exemplo, redução dor igual a vezes dose mais B, pode ser estabelecida. Com ela, é possível prever a redução da dor para doses não testadas, desde que dentro de um limite razoável, permitindo otimizar a dosagem sem a necessidade de testar cada miligrama possível. É fundamental observar e explicitar claramente os intervalos de valores que são assumidos pelas variáveis nos quais as correlações acontecem. Uma relação observada pode ser válida apenas dentro de um determinado domínio e se desfazer ou mudar de natureza fora dele. Retomando o exemplo da dose do medicamento e a redução da dor, a função matemática que relaciona a dose com a redução da dor pode ser linear para doses entre 50 mg e 200 mg. No entanto, abaixo de 50 mg, o efeito pode ser insignificante, e acima de 200 mg, o paciente pode atingir um platô de alívio ou começar a experimentar efeitos colaterais adversos, onde a relação linear não se aplica mais. Ignorar esses intervalos pode levar a previsões perigosamente imprecisas, subestimando riscos ou superestimando benefícios fora da faixa de validade da correlação. A previsão não é um processo estático, mas sim iterativo e contínuo. Um modelo de previsão raramente é perfeito desde o início. Ele exige constante refinamento, validação e atualização à medida que novos dados se tornam disponíveis e as condições do sistema evoluem. Considere os modelos econômicos que preveem o crescimento do PIB ou a inflação. Estes modelos são continuamente ajustados com base em novos indicadores econômicos, mudanças nas políticas governamentais e eventos globais inesperados. A capacidade de incorporar feedback e adaptar-se a novas realidades é o que mantém a relevância e a precisão da previsão ao longo do tempo, transformando-a de um mero palpite em uma ferramenta de planejamento dinâmico. Uma assertiva crucial no estudo da previsão é a distinção entre correlação e causalidade. O fato de duas variáveis se moverem juntas, estarem correlacionadas, não implica necessariamente que uma causa a outra. Previsões baseadas apenas em correlações podem ser falhas se a relação não for causal ou se houver uma terceira variável, confundidora, que influencia ambas. Por exemplo, observa-se frequentemente que o aumento nas vendas de sorvetes está correlacionado com o aumento de afogamentos. Não se pode, contudo, concluir que tomar sorvete causa afogamento. A variável oculta aqui é a temperatura ambiente. Dias quentes incentivam tanto o consumo de sorvetes quanto a ida a praias e piscinas, aumentando, consequentemente, os incidentes de afogamento. Uma previsão que ignorasse essa distinção poderia levar a políticas públicas equivocadas. Embora a previsão seja fortemente baseada em dados e modelos matemáticos, a expertise humana e a intuição ainda desempenham um papel vital, especialmente em domínios complexos e com alta incerteza. A intuição, muitas vezes, representa o acúmulo de anos de experiência e reconhecimento de padrões que não são facilmente capturados por modelos formais. Por exemplo, um médico experiente pode prever o curso de uma doença com base em sinais sutis e na sua vasta experiência clínica, complementando os resultados de exames laboratoriais. Da mesma forma, um investidor com anos de mercado pode antecipar tendências com base em nuances do comportamento do mercado que os algoritmos sozinhos podem demorar a identificar ou que ainda não foram explicitamente programadas.
Apesar de sua utilidade, é fundamental reconhecer as limitações da previsão. Eventos de cisne negro, ocorrências raras, imprevisíveis e de alto impacto, desafiam qualquer modelo. A complexidade crescente dos sistemas sociais, econômicos e naturais, juntamente com a interconexão global, introduz novas fontes de incerteza que tornam a previsão ainda mais desafiadora. A superconfiança nos modelos e a negligência das margens de erro podem levar a decisões catastróficas. Portanto, a arte de prever não reside apenas em construir modelos sofisticados, mas também em compreender profundamente suas limitações e em comunicar a incerteza de forma transparente. Em suma, a previsão é uma ferramenta poderosa, mas imperfeita. Ela nos capacita a antecipar cenários, preparar-nos para o futuro e tomar decisões mais consequentes. No entanto, sua eficácia depende de um entendimento profundo das fontes de erro, da natureza das variáveis, da importância dos ambientes controlados, da formulação de modelos matemáticos válidos dentro de intervalos específicos e de uma consciência constante das limitações. Ao abraçar a incerteza inerente e aprimorar continuamente nossos métodos, transformamos a previsão de uma mera tentativa de adivinhar o futuro em um processo robusto de gestão de riscos e adaptação contínua.